A vida, muitas vezes, nos coloca diante de cenários que parecem maiores do que nós. São dias em que as forças humanas se esgotam, em que a mente não encontra respostas, em que o coração se sente esmagado pelo peso das preocupações. Talvez você já tenha vivido momentos assim. Noites em claro, pensamentos que não param, orações que parecem não ultrapassar o teto do quarto. É como se o silêncio fosse ensurdecedor, como se a ausência de resposta fosse uma resposta em si mesma. E no fundo da alma, uma pergunta ecoa: será que Deus está me ouvindo? Todos nós, em algum momento, já carregamos essa dúvida silenciosa. É fácil crer quando tudo vai bem, quando as portas se abrem, quando os milagres são visíveis. Mas e quando o céu parece fechado? E quando você ora, chora, insiste e nada acontece? E quando o milagre que você tanto espera não chega no tempo que você deseja? É nesses momentos que a fé é testada. É nesses vales escuros que a confiança em Deus é provada. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou uma verdade poderosa em Salmos 34:6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Essa declaração simples carrega um peso eterno. O texto não diz, talvez o Senhor ouça. Também não diz, de vez em quando, ele presta atenção. O salmista não coloca dúvida, não deixa margem para incerteza. Ele afirma com convicção: o Senhor o ouviu. E aqui está o detalhe mais bonito. O Senhor não apenas ouviu, mas o livrou de todas as suas angústias. Deus não é um ouvinte passivo. Ele não apenas recolhe as nossas lágrimas como lembrança. Ele age, ele responde, ele intervém. Às vezes, de maneiras que não entendemos de imediato. Às vezes, em tempos que parecem longos demais para o nosso coração ansioso. Mas sempre no tempo perfeito, sempre de acordo com o seu propósito, sempre para o nosso bem. E por que então tantas vezes duvidamos? Porque o inimigo da nossa alma tenta plantar sementes de incredulidade. Ele sussurra mentiras em nossa mente. Deus se esqueceu de você. Deus não está te ouvindo. Deus não liga para a sua dor. E se não estivermos firmados na palavra, acabamos acreditando nessas vozes, deixando que elas abafem a verdade. Mas eu quero que você lembre-se disso. As suas orações importam. Cada suspiro, cada lágrima, cada palavra balbuciada na madrugada alcança o coração de Deus. Mesmo quando você não consegue articular frases, mesmo quando apenas chora em silêncio, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Não existe oração pequena demais ou insignificante demais. Não existe clamor desperdiçado. O Salmo 121 nos assegura que o nosso Deus não dorme, não cochila, não se distrai. Ele é o guarda fiel da nossa alma. Ele não tira os olhos de nós, nem por um segundo. Isaías 59 completa: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Quando você ora, Ele escuta. Quando você clama, Ele responde. Quando você se ajoelha, o céu se move. Mas confiar em Deus nem sempre é fácil. É mais simples acreditar quando tudo vai bem. Difícil é descansar quando as notícias são ruins, quando a porta continua fechada, quando o tratamento médico não dá resultado, quando a conta bancária está no vermelho, quando a família parece desmoronar. Difícil é confiar quando tudo ao redor grita o contrário. E ainda assim, é justamente aí que a fé se manifesta. Porque fé não é acreditar apenas no que se vê. Fé é crer no invisível, é ter certeza no coração, mesmo sem ter provas nas mãos. É andar quando não se enxerga o caminho. É descansar mesmo quando o mar ainda não se abriu. É por isso que a Bíblia nos orienta, em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O nosso entendimento é limitado. Nós vemos apenas uma parte da história, mas Deus enxerga o todo. Nós vemos o hoje, mas Ele contempla a eternidade.
Nós enxergamos obstáculos, mas Ele já vê a vitória. E o mais lindo é que Ele não apenas vê, Ele se importa. Ele é um Pai presente, atencioso, amoroso. Ele não se cansa de nos ouvir. O seu ouvido está sempre inclinado para o clamor dos seus filhos. Então, se hoje você se sente pequeno, fraco, incapaz, se olha para si mesmo e não vê forças, não vê recursos, não vê saída, eu quero te dizer: você está no lugar perfeito para experimentar o poder de Deus. Porque é na fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. É na escassez que ele mostra ser o Deus da provisão. É na dor que ele se revela como o Consolador. É no deserto que ele se apresenta como a fonte de água viva. Moisés se achava incapaz, mas Deus o levantou como libertador. Gideão se sentia insignificante, mas Deus o chamou de guerreiro. Davi foi ignorado pela própria família, mas Deus o escolheu para ser rei. Paulo foi perseguidor da igreja, mas Deus o transformou em apóstolo. Se Deus fez isso com eles, por que não faria com você? O mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, que caminhou com os 3 jovens na fornalha, que sustentou Elias no deserto, que alimentou Israel no maná, que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que hoje estende a mão para você. Ele continua ouvindo. Ele continua agindo. Ele continua sendo o refúgio em meio à tempestade. Por isso, nesta introdução, antes de orarmos juntos, eu quero plantar essa verdade no seu coração. Deus ouve o teu clamor. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele não se esqueceu de você. Ainda que o mundo inteiro se vire contra você, ainda que amigos falhem, ainda que a família se afaste, ainda que a vida mude, Ele permanece o mesmo. Ele é fiel. E é com esse coração cheio de esperança e fé que nós vamos, juntos, entrar em oração. Mas antes, guarde esta certeza: nenhuma oração é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum clamor passa despercebido. O Deus que abre mares, que derruba muralhas, que ressuscita mortos, é o mesmo Deus que agora inclina os ouvidos para ouvir a sua voz. Eu quero que você pare por um momento, respire fundo e permita que a palavra de Deus fale ao seu coração. Muitas vezes, somos apressados em correr para a oração, mas esquecemos que a oração ganha força quando está fundamentada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A vida, em muitos momentos, nos leva a lugares de dor, de angústia e até de desespero. Lugares onde nossa força humana não é suficiente, onde a lógica não explica e onde os recursos ao nosso alcance parecem pequenos demais. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele peso no peito que não passa, aquele silêncio que incomoda, aquela sensação de que o céu está fechado. E no íntimo do coração nasce a pergunta: Deus, o Senhor está me ouvindo? O salmista, no Salmo 34:6, nos dá uma resposta simples, direta e cheia de esperança. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Veja que não há dúvida, não há condição, não há talvez. Ele não diz: Deus pode ouvir. Ele não diz: Deus ouve de vez em quando. Ele afirma com convicção: o Senhor o ouviu. E não apenas ouviu, o livrou de todas as suas angústias. Essa é a essência da fé. É a certeza de que o nosso clamor não se perde no vento. É a convicção de que cada oração, até mesmo as feitas em lágrimas silenciosas, alcançam o coração do Pai. E o inimigo, sabendo disso, tenta minar a sua fé. Ele sussurra mentiras, tentando fazer você acreditar que Deus se esqueceu, que Deus está distante, que Deus não liga para o que você sente. Mas a verdade é outra. Cada lágrima sua é vista, cada palavra é ouvida, cada gemido é registrado diante do trono do Altíssimo. O Salmo 121 nos lembra que o nosso Deus não cochila e não dorme. Ele é o guarda fiel, vigilante dia e noite, aquele que não perde um só detalhe da sua vida. Isaías 59 reforça: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então, quando você ora, entenda: Ele está ouvindo. Pode parecer que o silêncio é a resposta, mas Deus nunca está em silêncio. Mesmo quando você não vê, Ele trabalha. Mesmo quando você não entende, Ele conduz. Mesmo quando tudo parece parado, Ele move as peças invisíveis do quebra-cabeça da sua vida. Por isso, não desista de orar. Não desista de acreditar. Não desista de clamar, porque a promessa dele é clara: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A palavra nos orienta em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso é poderoso, porque o nosso entendimento é limitado. Nós enxergamos apenas o hoje. Nós vemos apenas a dificuldade, o problema, o obstáculo. Mas Deus vê o futuro. Ele enxerga a eternidade. Ele vê o que você não pode ver. Talvez você esteja dizendo: mas eu não sou o suficiente. Eu não tenho capacidade. Eu não vejo saída. Lembre-se, Moisés disse que não sabia falar, e Deus o transformou em líder. Gideão se via como o menor da sua família, mas Deus o chamou de guerreiro. Davi foi esquecido pelos irmãos, mas foi lembrado por Deus e ungido rei. Paulo foi perseguidor, mas se tornou apóstolo. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. Se Ele colocou algo no seu coração, um sonho, um ministério, uma missão, uma visão, Ele mesmo abrirá o caminho. Não há mar que Ele não possa abrir, não há deserto onde Ele não possa fazer jorrar águas, não há vale de ossos secos que Ele não possa trazer de volta à vida. E mesmo quando as lutas chegam, porque elas chegam, Ele promete ser refúgio. O Salmo 9:9 diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Refúgio não é apenas esconderijo, refúgio é abrigo seguro, é fortaleza. No passado, as cidades eram cercadas por muros altos e torres fortes para proteção. Hoje, o nosso refúgio não é uma muralha de pedra, mas o próprio Deus. Ele é a torre forte. Ele é o abrigo inabalável. Quando a tempestade sacode tudo, quando o medo parece dominar, quando o inimigo se levanta como uma onda, a palavra diz que o Espírito do Senhor levanta contra ele um estandarte. Você não está sozinho. Você não está desprotegido. Você não está à mercê do acaso. Ele abriu o Mar Vermelho para Israel. Ele fez a muralha de Jericó cair com um simples som de trombetas. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele esteve no fogo com Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esse mesmo Deus é o seu Deus. E Ele é imutável. O que Ele fez ontem, pode fazer hoje. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele não mudou, não mudará. Ele continua sendo o Deus que abre caminhos onde não há caminho. Por isso, hoje, olhe para cima. Levante os olhos para os montes. O seu socorro não vem de pessoas, não vem de circunstâncias, não vem da sua própria força. O seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não tema o amanhã. Não permita que a ansiedade roube sua paz. Não deixe que o medo roube sua alegria. Confie, creia, descanse, porque aquele que prometeu é fiel. Agora, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti nesta hora com um coração cheio de gratidão. Obrigado porque a Tua palavra me lembra que o Senhor ouve o meu clamor. Obrigado porque, mesmo quando eu não vejo saída, o Senhor está trabalhando. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu abrigo seguro. Quando as tempestades da vida rugem, eu corro para os Teus braços e encontro descanso. Quando o medo tenta dominar, encontro coragem em Ti. Quando as forças me faltam, o Teu Espírito me renova. Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo ou lendo esta oração.
Que o coração delas seja invadido por uma certeza profunda. Nada pode separá-las do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Senhor, sustenta os cansados, levanta os caídos, cura os enfermos, consola os corações partidos, dá esperança àqueles que já não veem saída, enche de paz aqueles que estão em meio ao caos. Eu declaro em fé: portas se abrirão, caminhos serão endireitados, milagres acontecerão. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu te agradeço, Senhor, por ouvir esta oração, porque sei que não oro em vão. Oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.